companhia aqui não podia ser mais qualificada, né? A gente tem um conjunto, um coletivo aqui de 3 escritores, por que não? São 3 profissionais que escrevem muito bem, médicos de primeira qualidade, e humanistas no sentido mais amplo dessa palavra, né? Então, vocês vão ouvi-los daqui a pouco, o doutor José Camargo, o doutor Flávio Canter, o doutor Germano Bonot, está aqui o Gabriel Oliven também, que é jornalista, colega, né? Tem uma relação familiar com o Scliar, que vai fazer a introdução. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, propriamente dito, eu queria convidá-los a assistir um pequeno vídeo, né, onde o Moacir, em uma entrevista, fala sobre os temas que serão abordados aqui. Então, vou pedir para o Matheus, que é o nosso jornalista anfitrião aqui, para rodar esse videozinho, e daqui a pouco eu volto para a gente começar o nosso bate-bola aqui. Scliar, como é que está a relação, então, entre médico e paciente hoje? É um dos problemas mais importantes dentro da medicina. Na verdade, é a base, se não da ciência médica, pelo menos da arte da medicina. E é um problema crucial nos dias de hoje, porque, em função do grande progresso técnico da medicina, a dimensão humana, a relação médico-paciente, ficou, de uma certa forma, relegada para um segundo plano, sobretudo em função dos grandes triunfos que se verificaram na área de diagnóstico e de terapia. As novas técnicas que surgiram minimizaram um aspecto que sempre foi o essencial dentro da medicina. Tá aí, então, essa pequena amostra, né, do que o Scliar pensava sobre alguns desses temas, mas eu passo de imediato a palavra ao Gabriel. Gabriel está no Rio, está em Porto Alegre, está em outro lugar. Boa noite, bem-vindo, e queremos te ouvir, né, para que faças essa introdução, esse pano de fundo que vai inspirar esses craques que vêm aí depois de ti. Boa noite. Boa noite, Túlio, colega de profissão, amigo de longa data. Minha saudação aos doutores Germano Bonot, José Camargo, Flávio Canter, e uma boa noite a todos que nos assistem hoje. É fundamental falar de Moacir Scliar nesse dia, não só pelo fato de que ele estaria completando 84 anos, nesse 23 de março, mas, sobretudo, pela falta que ele faz nesse momento crítico, sombrio do país, né, que a humanidade atravessa, na verdade. E um sanitarista como ele, com conhecimento, a bagagem humanista que ele acumulou na saúde pública, ele faria toda a diferença nos dias de hoje. Eu tenho certeza de que, se ele tivesse vivo, ele estaria hoje na linha de frente do combate à Covid, estaria ajudando a formular políticas públicas, faria campanhas de conscientização da população, levaria informações de utilidade pública, né? Se precisasse, acredito que ele até estaria na fila dos postos vacinando pessoalmente as pessoas para imunizar contra a Covid. Nessa introdução, eu vou falar um pouco da ligação do Moacir com a medicina e como ela influenciou a carreira literária dele e vice-versa. Moacir dizia o seguinte: a medicina é um mergulho na condição humana, e a literatura também. E o Moacir, ele mergulhou fundo nessas duas atividades. As carreiras, elas eram complementares. Ele não era médico em horário comercial e escritor nas horas vagas, não. Ele era escritor e médico full-time. E essas carreiras, elas não apenas eram complementares, elas abasteciam uma a outra, elas se cruzavam o tempo todo, né? E caminhavam de lado a lado, unidas pelo fio condutor da palavra, mas separadas pelo tipo de abordagem. Moacir dizia o seguinte: os médicos fazem parte daquela fração da humanidade que se aventura a desafiar a doença. Ele vai enfrentar a doença no próprio terreno dela, e isso exige coragem, paixão, mas o resultado nem sempre é o sucesso. Frequentemente, o médico é um angustiado, um ansioso, e a literatura funciona como uma válvula de escape. E essa definição é perfeita, né, para descrever a ligação dele com a medicina. E como é que surgiu essa paixão dele pela medicina? Veio de criança, na verdade, um misto de pânico e fascínio por doenças. Pânico de alguém na família ficar doente, especialmente os pais ou irmãos, e fascínio pela figura do médico. Aquela figura de jaleco, de estetoscópio, que vem na tua casa, que ouve o paciente, que prescreve um remédio, que tem o poder da cura, muitas vezes o poder
da vida e da morte. Essa figura do médico, e especialmente a relação médico-paciente, é que fascina o Moacir, e a partir daí ele passa a ler, passa a se interessar muito pelo tema. Contava até que um dos programas favoritos dele era ir para frente do pronto-socorro de Porto Alegre e ficar observando o entra e sai de pacientes, de ambulâncias, para olhar a expressão dos rostos e saber como é que era o atendimento de urgência nessa época. Programa que ele fez muito. Então, quando ele cursa, ele ingressa na Faculdade de Medicina, em 1955, a preocupação dele era com a parcela mais miserável da população. Naquela época, você tinha pessoas que tinham convênios médicos e a outra que era formada em boa parte por indigentes, né? E essa preocupação social começa a povoar os pensamentos do Moacir. E no jornal Bisturi, que era o jornal da Faculdade de Medicina, ele começa a publicar os primeiros contos da área médica, crônicas, falando das angústias, das expectativas que a medicina provocava nos jovens estudantes. E reunindo essas crônicas, esses contos, ele publica o primeiro livro dele, que é justamente Histórias de Médico em Formação, contando a passagem dele pela universidade. Ele teve um entusiasmo inicial muito grande por esse livro, mas aos poucos ele percebeu que o livro não era bom o bastante, recebeu muitas críticas negativas e, ao final, ele recolheu e renegou esse livro, que hoje só é encontrado em sebos. Mas, de qualquer maneira, é o primeiro livro dele, de 1962, e ele passou 6 anos até publicar o livro seguinte dele, que foi O Carnaval dos Animais, né? Porque ele ficou um tanto traumatizado por essa primeira experiência que não deu certo, né? E outro fato muito importante também, que hoje é de conhecimento, é o discurso que ele fez na formatura da faculdade. Ele foi nomeado orador e ele faz um discurso com um tom muito inflamado e uma vertente social, na qual ele diz: a medicina só será verdadeira quando a formação universitária for orientada no sentido de uma maior ligação com a realidade brasileira, em vez de ficar isolada dos problemas do nosso povo. A medicina, disse ele, será verdadeira quando os médicos deixarem de gravitar ao redor de uma reduzida minoria de favorecidos. E ainda citou um poema de Ferreira Goulart falando dos mortos no Brasil por vários tipos de doença. Um discurso muito agressivo, nada usual para a época. E quando ele termina, metade da plateia está boquiaberta, metade aplaude, e ele é um jovem que ingressa na medicina, na carreira, com essa formação, com essa visão humanista. Quando ele passa a escrever, a carreira dele começa a engrenar, de fato, ele aborda a medicina em vários contos, crônicas e romances. Eu vou citar apenas 3, né, de uma extensa lista que eu poderia estar abordando aqui, mas o tempo é curto, eu vou falar de 3 que eu cito como os principais. O primeiro, sem dúvida, é Os Sonhos Tropicais, um livro que eu guardo comigo, que eu tenho, inclusive, a dedicatória dele, né, na capa, e que trata de um tema que só muito atual, que é a revolta da vacina, né, a história, um romance baseado na história de Oswaldo Cruz, quando no início do século passado, no Rio de Janeiro, a população montava barricadas, incendiava bondes, postes, contra a determinação de se vacinar contra a febre amarela. Isso acabou provocando a revolta da vacina, que foi uma das maiores batalhas sociais e políticas da história brasileira, né? Outro livro que eu acho muito interessante também, para conhecer um pouco da ligação do Moacir com a medicina, é A Majestade do Xingu, que fala de outro sanitarista, dessa vez o Noel Núteus, que, como ele foi, como os pais dele, nasceu na Rússia, né? E a trajetória dele é contada desde a vinda dele do vilarejo da Bessarábia até as aldeias do Xingu, como médico do Serviço de Proteção ao Índio e criador do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, né? E um terceiro livro que eu acho muito interessante é O Saturno nos Trópicos, que é um livro de 2003, um ensaio onde ele conta a história da melancolia que foi herdada da Europa pelo Brasil. Quer dizer, ele retrata a melancolia na Antiguidade Clássica, na Renascença e no Brasil, num período da transição para a modernidade. São 3 livros que eu hoje reputo como talvez os mais importantes, os mais significativos da ligação dele com a medicina e da visão humanista que ele tinha da medicina. E eu queria destacar também 2 passagens, essas mais de humor, né?
quando o Moacir relaciona a medicina com as tradições judaicas, com o humor judaico. E aí ele fala num conto chamado Um Médico a Bordo. Nesse conto, ele narra o desconforto, a tensão de ser chamado pela aeromoça no pleno voo se há um médico a bordo para atender um doente. Não havia outro médico, ele se candidata e vai atender uma senhora que está reclamando de azia. Graças a Deus era um problema menor diante da preocupação dele. E ele passa um antiácido e resolve o problema dela em pouco tempo e sai aliviado com o sucesso retumbante da intervenção dele. E no final do conto ele mescla essa situação com uma história de humor judaico, de uma Yiddish Mama, uma mãe judia, que em pleno voo se levanta e começa a gritar: um médico, há um médico a bordo, um médico. E um doutor se levanta correndo e diz assim: eu sou médico, minha senhora, o que é? E ela, sorridente, mostra a filha e diz: ah, doutor, se o senhor soubesse que noivo eu tenho aqui para o senhor. Essa é a forma que ele tinha de fazer a ligação com a medicina e o humor judaico. E uma outra história muito, muito curiosa também, que nem todos conhecem, é que a medicina, ele usou a medicina como estratégia para conquistar a mulher dele, a Judite. Eles se conheceram em 63, por meio de amigos em comum, e quando ela foi fazer o vestibular, ele aparece na casa dos nossos pais e diz assim: olha, tu vai fazer vestibular e tu vais precisar de um exame médico, de um atestado médico para fazer a inscrição. Então, eu já te dou o atestado aqui pronto. 2 anos depois, eles se casaram e continuaram juntos por quase 50 anos, fizeram a trajetória de vida deles assim. Com essas histórias, eu queria encerrar essa participação inicial. Vou passar a palavra para os especialistas e agradecer muito pelo convite a todos. Legal, Gabriel. Obrigado aí pela tua participação, pelo colorido que trouxeste aqui, né, para o nosso encontro. E apenas lembrando, o nosso evento tem 1 hora de duração, a gente vai terminar 9 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e eu queria convidar as pessoas que estão assistindo a mandarem as suas perguntas para os nossos especialistas, pelo Face mesmo. Aí o Matheus me repassa aqui pelo WhatsApp e a gente vai, dentro do possível, colocando as perguntas de vocês que estão nos assistindo aí, que certamente tem muitas contribuições a dar. Então, vou passar a palavra para o Dr. José Camargo, né, que vejo aqui na tela, devidamente engravatado, né? Eu sei que estava num outro evento agora há pouco. Eu queria agradecer a sua presença aqui e estamos todos ansiosos para ouvi-lo, para ouvir o seu depoimento. Muito boa noite, obrigado, bem-vindo. Obrigado, foi um prazer participar desse encontro, Túlio, e trazer um pouco da minha vivência com o Moacir, que foi uma possibilidade explorada assim, com muito prazer durante o nosso convívio na faculdade. O Moacir Scliar, esse ser camaleônico, ainda não foi completamente descoberto. Não porque não tenha suscitado interesse, mas porque ele tinha tantas facetas na maneira de expor a sua infindável curiosidade, que passados 10 anos, ele não cansa de nos surpreender, porque ele continua presente e ativo na vida dos que tiveram o privilégio da proximidade. Ele era um tipo plural e inquieto e encantou os que conviveram com a sua voracidade intelectual e conquistou adeptos na medicina, no romance, no ensaio, na crônica e na ficção. É difícil dizer onde ele foi mais brilhante. Impossível deixar de reconhecer que, além da premência intelectual, ele era movido por uma energia ímpar que o transformou numa incomparável usina de ideias marcadas pela genialidade e pela premonição. O paralelismo de suas atividades como médico e literato criou este ser híbrido, que seguirá encantando gerações, incapaz de distinguir com precisão onde se encerra o exercício da medicina técnica e onde começa o olhar generoso sobre o ser humano em sofrimento, que escancarou o seu horizonte literário, que iniciava pela provocação da crônica e continuava no deslumbramento da ficção. Como grande pensador, ele anteviu as dificuldades da medicina moderna, que se tornou, como ele disse nesse vídeo, mais técnica e fria, e ele foi um dos primeiros a recomendar a inclusão da disciplina de humanidades no currículo das nossas escolas médicas, como uma maneira de tentar recuperar o velho glamour. Em todas as reuniões da Academia Nacional de Medicina, onde com frequência se discute os desafios da relação médico-paciente, o nome de Moacir é citado como um modelo inspirador da chamada medicina narrativa,
considerado o modelo mais efetivo da moderna pedagogia médica. Porque, para ele, literatura e medicina sempre foram compartimentos da mesma cultura, e submeter-se às exigências de uma era um filão inesgotável para o enriquecimento da outra. E assim, com uma precisão cirúrgica, ele nos comoveu precocemente com as suas experiências como estudante universitário, descobrindo-se os meandros da nova profissão, e nos encantou sempre o relato das suas descobertas médicas ao longo da história, que ele fazia de uma maneira fascinante com a descrição dos medos e das fantasias que caracterizam o ser humano ameaçado de morte. Numa autocrítica divertida do tempo de doutorando, ele gostava de contar uma experiência de ambulatório, quando ele atendeu um velhinho com muita falta de ar e com manifestações clínicas clássicas que permitiam ao novato fazer o diagnóstico pontual de insuficiência cardíaca descompensada. Essa informação, anunciada com tanta convicção, não impressionou em nada o paciente, que insistia que tudo se devia ao fato de ele ter comido um ovo duro. Como a sugestão era obviamente desbaratada, ele seguiu na solicitação dos exames de praxe. Quando, excitadíssimo, estava no meio da prescrição, que haveria de consagrar a sua condição de novo talento em diagnóstico cardiológico, ele percebeu que o paciente tinha ido embora e que, na ânsia de exibir-se como um exímio cardiologista, ele esquecera de ser médico. Sclier gostava de contar esse episódio porque reconhecia nele um marco na sua formação acadêmica, por ter-lhe aberto horizontes para a importância de um jeito de ser médico que deve cuidar não apenas das doenças, mas das pessoas que adoeceram. O relato das suas vivências médicas deslumbra, porque ele nunca conseguiu separar a atividade clínica que o fascinava do viés literário que o seduzia. Segundo Sclier, e essa é uma frase famosa dele, o que mais aproxima a literatura da medicina é o compartilhamento de um território comum em que ambas lidam com a condição humana, a dor, o desespero, a esperança e a morte, como o fim da espera. O escritor e o médico dependem da palavra, que é um instrumento de criação estética de um e uma arma poderosa do outro. Sclier contava que certa vez, ao ser convidado para ministrar um curso de literatura para estudantes de medicina da Brown University, em Rhode Island, ele quis saber o porquê do curso. E, de modo pragmático, ele recebeu a resposta do diretor. Era preciso ter uma formação humanística para melhorar a relação médico-paciente e tornar menos frequentes os processos contra doutores e hospitais. Sempre me impressionou o quanto ele, como um intérprete autêntico do seu discurso, ele se colocava dentro da narrativa. Não por acaso, a primeira vez que eu ouvi ele falar da morte de Ivan Illich, eu sofri, porque o sofrimento dele fazendo a narrativa era muito evidente. Ivan Illich, como se sabe, era um membro importante do judiciário de São Petersburgo e um famoso personagem de Tolstói, que no caminho inexorável para a morte descobre-se abandonado pelos amigos e pela família e encontra amparo num empregado, um camponês semi-analfabeto, que sente pena do martírio do patrão e se dispõe a ajudá-lo, contrapondo-se aos médicos e familiares que só faziam mentir. Observador atento das transformações impostas pela medicina moderna, a relação médico-paciente, segundo Sclier, ele sempre defendeu que a morte de Ivan Illich, por muitos considerada a mais perfeita novela da literatura, deveria fazer parte obrigatória da biblioteca de todos os estudantes de medicina. Na universidade, ele foi um dos pioneiros na discussão sobre a importância da introdução de ciências humanas nos currículos médicos, depois que percebeu, muito precocemente, que o incremento fascinante da tecnologia estava gerando um distanciamento intolerável entre os médicos cada vez mais soberbos e os pacientes cada vez mais solitários. A partir de 95, nos descobrimos. Então, eu tive a sorte de contar com uma parceria estimulante na organização, na então Faculdade Católica, de jornadas de literatura, com a intenção de mostrar aos estudantes de medicina que todo o exercício intelectual que servisse para aumentar-lhes a sensibilidade seria de enorme benefício.
Eu lembro de uma noite em que fizemos a lista dos livros imprescindíveis, com os exemplares comprados num sebo da cidade. E com a morte de Ivan Illich, a medicina narrativa, o médico-paciente e a sua doença, o pavilhão dos cancerosos, a doença como metáfora, a cidadela, a montanha mágica e Sinto Muito espalhado sobre a mesa na entrada do salão, eu perguntei ao Scliar se ele achava que de fato ia ajudá-los. E ele, com um ar meio debochado, respondeu: bom, Camargo, nós fizemos a nossa parte. Agora só resta esperar que Tolstói, Sarah Sharon, Michael Bellind, Solzhenitsyn, Susan Montag, Cronin, Thomas Mann e Lobo Antunes façam a deles. E para mim foi um alívio ver a responsabilidade transferida, para mim foi um alívio. É difícil determinar a extensão dos benefícios daquelas noites de deslumbramento em que tantas histórias e trechos de livros famosos eram entusiasticamente debatidos. Mas, a julgar pela emoção que tantas vezes escorreu pelo auditório, eu me arriscaria a dizer que aqueles jovens nunca mais ousariam pensar a prática médica com indiferença. Porque naquele exercício de solidariedade estava sendo plantada a semente mais profícua, a do humanismo. O nosso último encontro ocorreu em novembro de 2010, no aeroporto de Congonhas, e foi fugaz o suficiente para umas boas risadas. Ele me viu à distância e, mais espalhafatoso do que era o seu estilo, me chamou interrompendo uma conversa com um desconhecido de quem se despediu apressadamente. Ele então confessou: mordi a isca de um chato que anunciou ter uma maravilhosa piada nova de judeu. Sempre encantado pelo humor desse povo que aprendeu a rir de si mesmo antes de rir dos outros, ele tinha sido fisgado. A angústia só aumentou quando, já na 15ª história, a piada nova prometida ainda não tinha aparecido. Ele se orgulhava de dizer que ele conhecia todas as piadas de judeu. Então, eu entendi o alívio dele em me encontrar como sendo o fim do desespero. Eu lembro do entusiasmo que despertou nele meu convite para que ele falasse sobre o humor judaico na Academia Nacional de Medicina, assim que as atividades retomassem em março de 2011. Saudáveis e bem-humorados, era impossível prever que aquele seria o nosso último encontro e que 10 anos e 26 dias depois, nós estaríamos aqui para reverenciar a sua obra, reconhecer o significado de seu esforço pela humanização da medicina e cada um dos que tiveram o privilégio do convívio assumir do seu jeito a falta que nós sentimos dele. Obrigado pelo convite e pela generosidade de participar desse encontro. Doutor Camargo, obrigado pelo seu depoimento, viu? Bonito, emocionante, tocante, informativo. Muitíssimo obrigado. Bom, provando que pouco do que está aqui foi ensaiado, né, e que a gente acredita na espontaneidade como uma característica positiva desse tipo de evento, eu vou deixar a palavra agora à disposição de quem quiser assumi-la. Temos o Dr. Kanter, o Dr. Bonneau. Então, qual de vocês gostaria de dar prosseguimento ao nosso encontro? Eu posso falar, o Bonneau já tinha dito que prefere ser o último, então eu falo agora. Boa noite, agradeço o convite, que muito me honra, e falar no Scliar com amigos como vocês e sobre ele, que era amigo de todos nós, é uma coisa muito enriquecedora e plena de afeto. Eu conheci o Scliar ainda estudante, porque ele era mais contemporâneo do meu irmão, que se formou anos antes de mim. E nos anos 60 ele era médico. Eu vou contar algumas histórias que ilustram quem era o Moacir Scliar como pessoa, médico, escritor, que eu acho que isso tudo está junto, é um conjunto multifacetado de uma pessoa só, que era ele. Quando eu estava pelo 4º, 5º ano da faculdade, ele me convidou, a mim e a um outro colega do mesmo ano de faculdade, para fazer um trabalho que ele precisava. Ele era o médico clínico do lar, na época, Lar dos Velhos, hoje Lar Maurício Seligman, que é um lar para idosos judeus, preferencialmente, depois até se abriu para não só judeus.
Ele era o clínico lá e ele ia parece que dia sim, dia não, ele ia com alguma frequência fixa fazer o atendimento clínico dos moradores do lar. E ele queria ter um prontuário de cada um médico com todo o histórico de doenças, do perfil psicossocial, da história completa deles, e ele não conseguia fazer isso. O sonho dele era fazer para cada um que ele atendesse, ele ter um panorama escrito dentro do prontuário. Por que ele não conseguia fazer isso? Porque quando ele chegava lá, ele era cercado e todos, ou muitos, cada dia queriam que ele visse a pressão, queria que ele arrumasse um remédio para melhorar o sono, a prisão de ventre, a falta de ar, enfim, as coisas que cada um tinha, e eles gostavam muito dele, e quando ele chegava, já antes de descer do carro, já estavam cercando ele, e não sobrava tempo para fazer isso. Então ele contratou 2 estudantes de medicina, o lar concordou em fazer isso, para entrevistarmos cada um dos pacientes, dos moradores, não eram pacientes, fazer um histórico médico e perfil psicossocial completo para ele poder ter isso quando ele precisasse. Desde o primeiro morador que eu entrevistei, ou moradora, todos falavam no Dr. Mickey. Eu fui no Dr. Mickey e me deu esse remédio. Eu tinha prisão de ventre, o Dr. Mickey me deu isso, e eu falei com o Dr. Mickey, e eu não entendia, porque eu sabia que tinha o Moacir Scliar, e tinha o Pitinini, Valmor Pitinini, que era um psiquiatra que também fazia atendimento, e eu não sabia que tinha um terceiro médico, que era esse Dr. Mickey. E todo mundo falava no Dr. Mickey com um carinho, e ele era quem dava toda a atenção e ajudava a resolver os problemas. E até que eu fui perguntar que tinha esse outro médico, e não tinha outro médico, e aí eu descobri. Me disseram, não, é o Mico, porque o apelido do Moacir no Bonfim, na família, era Mico, e com o sotaque próprio dos judeus daquela época, que a maioria eram ainda velhos imigrantes, eles chamavam ele de Dr. Mickey. Então, isso, para mim, depois eu fui mexer com ele, ele disse, claro, tu não sabia, eu sou o Dr. Mickey. Então, era uma reverência, ele era doutor, chamado pelo apelido e com um sotaque próprio, que mostra a relação que ele tinha com aquelas pessoas e as pessoas tinham com ele, que era uma coisa muito chamativa. Quando um dia na Secretaria da Saúde, isso já nos anos 90, nós cruzávamos frequentemente, na época que eu trabalhei lá no nível central, ele trabalhou sempre lá, e um dia eu passo por ele no corredor, como sempre, o abano tradicional, e ele disse, vem cá, tu corre? Eu disse, como eu corro? Sim, tu é corredor, tu faz jogging, tu faz Cooper? Eu disse, não, eu caminho. Disse, mas o teu irmão corre, né? Eu disse, sim, meu irmão corre. Disse, e ele já te falou se é um sofrimento correr? Porque eu vejo nas ruas as pessoas correndo e acho que eles têm uma cara de sofrimento, não, aquilo não é uma cara de prazer. Então eu queria saber de alguém que corre, o que eles sentem, qual é o sentimento. Eu disse, tá, eu vou perguntar para o Nelson, meu irmão, e depois te conto. Depois, em 2005, eu achei uma crônica que ele escreveu contando uma história nessa direção, que ele, quando estava fazendo um curso em Massachusetts, tinha um professor que ele gostava muito, com quem ele conversava muito, e um dia de manhã ele saiu para caminhar, ele fazia caminhadas. E quando ele viu, vinha vindo aquele professor correndo. E ele se preparou, ele disse, eu sabia que corredor não para conversar e eu não pensei que ele fosse parar, mas eu me preparei para dar um abano, para cumprimentar. E ele passou por mim, pelo Scliar, com uma cara completamente siderada, não me viu, e a cara dele não era uma cara de prazer, a cara dele era uma cara de sofrimento, de como quem está cumprindo uma tarefa, que aquilo não era. Então, ele diz que aquilo era uma face de sofrimento, não era obrigação, não era prazer, era obrigação. Então ele diz, é bom caminhar, é bom correr, desde que a gente continue enxergando os amigos ao longo da rota.
Aquela cara de sofrimento não pode sobrepor ao prazer de encontrar conhecidos. Sobre a importância do médico para o paciente e do paciente para o médico, tem duas historinhas dele que eu acho muito ilustrativas, com o tom dele de humor sempre. Uma delas é um médico que recomendou para o seu paciente que estava com excesso de peso e que tinha uma loja que não era muito longe de casa, mas ele ia de carro para a loja. E o médico recomendou: o senhor pare de usar o carro e vá caminhando. O senhor vai caminhar 4 vezes por dia, na ida e na volta, e isso já vai ser um exercício. O paciente titubeou um pouco, mas finalmente decidiu e começou a ir a pé. E um dia ele sai da loja, meio-dia, olha na calçada onde ele costumava deixar o carro, e o carro não estava lá. Ele foi na delegacia registrar o furto do carro e foi para casa almoçar. E chegou em casa e o carro estava lá. Então, isso gerou uma grande confusão para ele voltar à delegacia, desfazer o registro, porque ele levou tão a sério a incumbência que o médico deu de caminhar, que esqueceu do carro que ele tinha não levado naquele dia. E outra história que eu acho muito ilustrativa dele também é a influência do paciente no médico. Ele conta que no tempo que ele trabalhava no Sanatório Partenon, que era um hospital puramente para tuberculose naquela época, depois se tornou também para AIDS, e agora até Covid, ele fumava ainda naquele tempo. E um dia ele conversou seriamente com o paciente, porque um paciente estava em um estado grave de tuberculose e fumava. E ele fez todo um discurso sobre ter que deixar de fumar. E o paciente disse: mas, doutor, o senhor também deixa, o senhor também fuma. Ele disse que esse paciente fez ele deixar de fumar, porque ele saiu no pátio da frente do hospital, botou o cigarro no lixo e deixou de fumar naquele dia. Foi uma ajuda que ele recebeu daquele paciente. Quando o Gabriel falou na história você tinha muito impressionado com o Oswaldo Cruz e a guerra das vacinas, e ele conta que uma coisa fantástica, o Oswaldo Cruz era muito duro nas suas assertivas, e isso resultava numa inabilidade de lidar com as coisas, e ele fazia parte de um governo que também era duro, o negócio da vacina ficou politizado. E ele cita uma frase do Oswaldo Cruz que teria dito: existe a ameaça da doença, existe a vacina, e as pessoas vão se vacinar, queiram ou não. Aí o Moacir comenta: não basta conhecer as doenças, é preciso conhecer os seres humanos e levar em conta as suas aspirações e também os seus temores. Eles tiveram que flexibilizar depois, a vacina deixou de ser obrigatória nesse sentido de queira ou não queira, mas se exigia testado de vacina para viajar, para casar, para entrar na escola, para ingresso em trabalho, e a vacina acabou sendo disseminada naquela época. Dr. Kanter, o senhor pediu para eu lhe avisar, quando nós estivéssemos chegando aos 10 minutos. Estamos quase lá. Então, só vou citar uma frase de 1962, do livro Renegado, das Histórias do Médico em Formação, que tem na minha casa também, não é só em sebo. E eu não vou citar o que o Sclier escreveu lá, porque ele renegou esse livro. Mas o professor Rubens Maciel, que era uma autoridade médica na época e que era o chefe do serviço onde ele fez a formação dele, a residência, o Rubens Maciel prefaciou esse livro e tem trechos do prefácio na orelha do livro. E o Rubens já tinha descoberto ali, e disse isso, que o Moacir tinha um profundo sentido humano em seus comentários e diálogos. Quer dizer, já em 62, no ano da formatura, ele já tinha essas qualidades reconhecíveis pelo eminente professor Rubens Maciel. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Dr. Kanter, pelas suas histórias, pelo seu depoimento. E então,
Ouviremos agora o Dr. Germano Bonot, completando a nossa trinca de especialistas e de médicos e de humanistas e de homens que sabem lidar com as letras e que conviveram com Moacir Scliar, estão contribuindo aqui com seus depoimentos. Dr. Bonot, boa noite, bem-vindo. Sempre um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, mais do que tudo ouvi-lo. Boa noite, Túlio. Boa noite aos colegas de mesa e aos nossos ouvintes. Eu queria também iniciar pelo Histórias de um Médico em Formação, este livro que ele teria renegado e que um dia eu encontrei o filho do Rubens Maciel, Paulo Maciel, que me perguntou onde é que tu anda, Bonot? Eu disse, estou lá no Museu da História da Medicina. E disse, mas nós andamos atrás de um exemplar do livro do Scliar, Histórias de um Médico em Formação. E disse, pois olha, eu tenho um que é autografado por ele, que foi entregue ao meu pai. Quem sabe eu cedo ele ao museu. Bom, simultaneamente, uma colega de turma dele, a Maria Helena Mazzaferro, também ofereceu o livro. Então, no Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul, que é ali na Avenida Independência, na Beneficência Portuguesa, né, que é mantido pelo Sindicato Médico, tem 2 exemplares, evidentemente, que para consultar, as pessoas pesquisadores que quiserem consultar, está disponível, está plenamente disponível, né? E eu também queria fazer algumas observações sobre o discurso do Gabriel, que eu achei muito interessante. Quando ele fala, Gabriel fala no discurso do orador da turma de 62, de médicos de 62, Moacir Scliar, e ele cita o Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart, o discurso dele de formatura, digamos assim, o eixo central é o verso de Ferreira Goulart. Na América Latina morrem milhões e por aí se vai, né? E este Ferreira Goulart, curiosamente, anos depois, até depois que ele morreu, Moacir Scliar, o governador do estado, Tarso Genro, lançou um prêmio de literatura e poesia, né, com o nome Moacir Scliar, do governo do estado. E o primeiro premiado foi o Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart foi o cidadão que recebeu esse prêmio Moacir Scliar. Quando eu estava na Câmara Federal, deputado, eu voltei muito os meus estudos sobre a política nacional de saúde mental, a execução, os cuidados que tinha que ter com pacientes, etc. E conversando com o Scliar, expus para ele as minhas dificuldades para apreciar isso, e ele disse, não, tu tens que conversar com uma pessoa que tem um familiar que teve problema de doença mental e que tem sérias restrições à política nacional de saúde mental. Esse cidadão se chama Ferreira Goulart. E ele fez o contato com Ferreira Goulart, morava no Rio de Janeiro, e eu fui ao Rio de Janeiro conversar com ele. E ele me contou um fato de que ele, Ferreira Goulart, era exilado na época da ditadura em Buenos Aires, e que um dos filhos dele tinha um problema de esquizofrenia. E tanto o Ferreira Goulart quanto o filho já não existem mais, já não vivem mais. Teve um surto lá em Buenos Aires, e ele diz assim, e o menino quebrou todo o apartamento, destruiu o apartamento. E eu levei ele a psiquiatra, Ferreira Goulart me contando, eu levei ele a psiquiatra. E a psiquiatra, na ocasião, me disse assim, para o Ferreira Goulart, esse problema é um problema muito voltado para a área social. O senhor tem que entender que tem que discutir os problemas sociais. E o poeta me diz assim, mas, ora, se tem cabimento, isso é um problema médico, isso é um problema psiquiátrico. Eu sei que foi uma conversa muito agradável com o poeta, proporcionada pelo mico, como diz o Canter, né? Pelo mico, pelo Moacir Scliar. E no discurso ainda de formatura, que o Gabriel citou, ele aborda muito as questões de ordem social, que foi censurado pelo diretor, reitor da faculdade depois, muito. E tinha algumas posições. Uma era a favor da reforma universitária. E a reforma universitária consistia em acabar com a aprovação para pessoa,
para as pessoas ingressarem na faculdade, que deveria ser somente uma lista de classificação. E os melhores classificados entrariam. Então, acabaria com o problema de excedente. Isso foi resolvido, né, posteriormente. O outro pleito também da reforma universitária, que é citado por Scliar nesse discurso, era a participação dos estudantes no órgão colegiado das universidades. Também foi conseguido isso. Um outro problema voltado para a reforma universitária era acabar com a cátedra vitalícia. Também foi conseguido isso. Não no ano que ele se formou, anos depois, mas ele relata isso nesse discurso, que eu acho que valeria a pena as pessoas que tiverem acesso darem uma lida para ver os problemas da época, os problemas que ele citou, e um deles que foi resolvido muitos anos depois foi, e que era o lema, e constava no convite de formatura deles, a conclusão do Hospital de Clínicas, né? E que também foi concluído, e vários colegas deles, posteriormente, puderam participar do Hospital de Clínicas e como professores. Então, são coisas que me chamou muito a atenção no discurso, nesse discurso dele. E ele termina o discurso com uma frase: estamos aqui, estamos presentes. Curiosamente, uma das primeiras participações que tive sobre a vida de Scliar foi no Rio de Janeiro, foi na Sociedade Israelita, no Rio de Janeiro, onde eu conversei sobre a história médica dele. E terminei a palestra dizendo isso. Olha, ele termina dizendo: estamos aqui. E essa frase ele cita várias vezes no final do discurso. Aí uma das pessoas que estava lá me procurou, disse que era um dos diretores da Sociedade Israelita, e me pergunta: mas então, de onde é que tirou essa frase? Ele disse: olha, não fui eu que tirei. Essa frase está no discurso de formatura. Ele disse: pois é, mas esta frase, esta expressão, era muito usada pelos judeus durante a Segunda Guerra, perseguido pelos nazistas num país do leste europeu, e consta como uma poesia de um poeta daquele país. Se não me falha a memória, era da Lituânia, esse poeta. Achei assim, aquilo me impressionou muito, essa relação entre a frase dele, Scliar, e a frase do poeta da Lituânia. E me impressionou porque as pessoas talvez não tenham convivido, não tenham vivido na época que ele viveu e que eu vivi um pouco menos. Ele nasceu em 1937, ele viveu a guerra no Brasil, ele viu as dificuldades que o povo judeu passou aqui. As notícias do campo de batalha chegavam rápidas ao Brasil, rápidas que eu digo, 2, 3, 4, 5 semanas depois. Mas a do Holocausto chegou muito tempo depois, não chegou logo, demorou para chegar. Então, durante a guerra, houve algumas manifestações, e ele cita isso, ele escreve em um dos seus livros, de que ele num determinado dia, ele passou um caminhão, em meados da primeira parte da década de 40, pedindo borrachas, para que as pessoas contribuíssem com borracha, porque essa borracha seria útil para os caminhões dos exércitos aliados na Segunda Guerra. E ele diz assim: eu peguei a minha bola de borracha e dei para o caminhão. E os versos que a gente depois ouvia era aquele: por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E por aí se vai. Esse mesmo verso foi muito usado na época da legalidade, né? Quando uma das rádios de Porto Alegre, ela, encampada pelo governador Brizola, fez um levante contra e a favor da posse de João Goulart. E ele, Scliar, cita o trabalho que foi feito, ele na universidade, isso era 61, em que os alunos do quinto, sexto ano se reuniam com os demais no restaurante universitário, e ele comenta, e faziam ordem unida, se preparando para uma revolução que, por fim, não houve, mas que a ordem unida era um desastre, porque eles não se acertavam com a ordem unida, né? Não sei como é que eu estou de tempo. O senhor está exatamente... Vou mostrar aqui, ó, transparência aqui, ó, 9 minutos e 22 segundos. Eu ligo o cronômetro.
Não é debate eleitoral, só não vai ser interrompido por uma campainha. Mas nós estamos 9 minutos e 30 segundos. Então, vamos deixar os 30 segundos para o pessoal poder fazer perguntas. Maravilha. Lhe agradeço a manifestação e reconheço aqui a absoluta disciplina de todos com o tempo. Todos foram absolutamente disciplinados com o tempo. Nós temos... Isso mostra a excelência do coordenador. Coordenador aqui é que nem juiz de futebol, quanto menos aparecer, melhor na partida, né? E em nome disso, dessa crença, eu já passo direto algumas observações das pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho uma informação de que nós temos mais de 100 pessoas nos assistindo, o que é um número considerável, né? Enfim, para essa hora, para esse dia. Então, queria agradecer a todo mundo que está com a gente. E a Helena Fernandes faz uma observação aqui, por gentileza, para o momento das perguntas. Os convidados sabem qual era o sentido, o significado de cura para Moacir Scliar? O que era cura para ele? Qual o conceito principal, os conceitos de cura? Ele comentou algo sobre isso? Ele teria se tornado escritor para curar algo? Obrigada por esse encontro. Viva Scliar! E a Luciane também observa aqui, Luciane de Jesus, que hoje o Colégio Júlio de Castilhos está completando 121 anos. E teve o Scliar como aluno, né? E ambos fazem aniversário no mesmo dia, e a Biblioteca do Júlio de Castilhos tem como patrono Moacir Scliar. Uma outra observação aqui da nossa organização, esse discurso de formatura do Scliar, tão citado, está disponível na íntegra no site do Scliar, que é o www.moacir.scliar.com. Então, quem quiser conferir o discurso, vai lá no site. Mas a questão inicial, para provocar vocês no sentido positivo da palavra, é da Helena, fala sobre cura, né? Os conceitos Helena, e as dimensões de cura. Eu vou ser extremamente objetivo. Deixo para os meus colegas fazerem um complemento. Em um livro dele, ele diz que cura significa cuidado. Eu acrescentaria uma segunda observação que, tão importante quanto a cura, é a empatia que o médico tenha pelo paciente no atendimento. Quer dizer, para chegar à cura, o médico precisa se colocar um pouco na posição do paciente, ou seja, ouvir com atenção, né? E tratar mais do que apenas como se estivesse tratando a doença. Não, ele tem que tratar o paciente. Então, esse diálogo, essa relação médico-paciente, para o Moacir, é tão importante quanto a cura propriamente dita. Ele acredita que isso é um processo que o médico precisa desenvolver ao longo da carreira, essa empatia, essa visão humanista para poder realmente atingir a cura. E uma das coisas que ele falava, inclusive, que ele criticava colegas que numa consulta ficavam ouvindo o paciente, anotando as informações sem olhar olho no olho. Isso era uma coisa que para ele era fundamental, esse olhar, essa troca para o Moacir era um componente fundamental do tratamento e também da cura. Ele publicou num artigo no dia 23 de janeiro de 2010, chamado Medicina e Ficção, onde ele tem uma frase que eu separei que diz: difícil é tratar a doença, difícil é cuidar do paciente. Ao fim e ao cabo, a medicina é isso, uma relação pessoal especial entre pessoas. Que é isso que o Gabriel está dizendo. Eu tive uma experiência interessante com ele a respeito de transplante. Porque ele dizia o seguinte: o transplante transforma um paciente de uma doença em paciente da medicação. Mas o que significa isso para o paciente? Isso é cura? Não. Isso é uma forma de se sentir protegido pelo médico. E que o médico verdadeiro é o que transforma a doença em cuidado. Isso, proteger. Né? Então, o atendimento médico com a visão de cura é, antes de tudo, proteção. E se o paciente se sentir protegido, ele está a caminho da cura. Eu acho essa distinção muito importante. Ele contava, quando ele teve aquele acidente, que ele teve baixado no pavilhão São José, pavilhão Pereira Filho, lá aos cuidados do Camargo. Quando ele estava acordando da fase de muita sedação e um trauma de tórax severo, do bem-estar que ele tinha ao ver
o Camargo aos pés do leito dele. Não precisava nada, precisava aquela presença, o efeito tranquilizador que ele sentia quando via o seu médico ali, olhando para ele, atento. Sabe, Fábio, que ele escreveu uma crônica. Quando nós fizemos o primeiro transplante intervivo, ele escreveu uma crônica muito bonita, dizendo que o Henrique, que era o paciente, ele teve sorte de ser transplantado onde ele tinha sido transplantado. E aí ele conta essa experiência. Eu me lembro perfeitamente disso. Ele chegou no hospital com várias costelas quebradas e ficou naquela faixa muito indefinida se vai precisar de respiração artificial ou não. Um paciente traumatizado grave de tórax, ele estará muito pior no dia seguinte do que no dia do trauma, por conta do enxume do pulmão traumatizado. E eu fui a uma festa e voltei lá pelas 3 da manhã e resolvi, eu sempre fazia isso no meio da madrugada, passar no hospital para ver como é que estavam indo as coisas. E aí ele estava dormindo, eu fiquei nos pés da cama, de repente ele acordou, me viu, deu um sorriso, um meio sorriso e voltou a dormir. Né? E aí ele escreveu essa crônica, dizendo o significado que tinha sido surpreender 2 olhos grandes vigiando por ele no meio da madrugada. Foi um dos depoimentos mais comoventes que ele deixou. E essa crônica foi colocada pelo Moreira, nosso querido José Moreira, no mural do hospital e ficou lá até amarelar o papel, de tanto que isso foi valorizado como no sentido de reconhecer um hospital que cuida da pessoa, não só das costelas quebradas, mas do medo das pessoas. Doutor Camargo, se me permite, claro, por favor. Se me permite, Camargo, eu estou com a crônica na mão, publicada no livro A Face Oculta, e lá pelas tantas diz assim: e deste corpo enfermo cuidavam meus colegas com extraordinária dedicação e carinho. Jaques, Felicete, Camargo, Sérgio Zilberstein, Maria Eunice e mais os residentes, os plantonistas, os enfermeiros, os auxiliares, os fisioterapeutas. Nós sempre devemos a vida a muita gente, mas no hospital isso fica ainda mais claro. Que bonito. Sobre exatamente isso que vocês estão falando agora, o Wilson Heidenfelder faz uma pergunta, observação aqui. Escreve o Wilson: com a realidade imposta pela pandemia e cada vez mais as tecnologias tomando conta até mesmo das consultas médicas com o online, como iremos estabelecer essa relação médico-paciente e a empatia olho no olho? É um pouco do que está lá no depoimento inicial do Scliar que abriu esse nosso encontro. Mas eu acho interessante essa questão, né? A gente hoje, enfim, cada vez mais trabalha online, trabalha, inclusive, consultas, coisas que antigamente eram impensáveis, hoje viraram corriqueiras. Como é que se resgata e se preserva essa dimensão tão importante da medicina, que é o olho no olho, a relação médico-paciente? Eu acho, Túlio, que há claramente um papel para a telemedicina em muitas circunstâncias. Por exemplo, exames de laboratório, exames radiológicos, assistência à distância. Por exemplo, o serviço de pediatria da Santa Casa mantém um intercâmbio com o serviço de pediatria de Rondônia e do Amapá. Uma vez por semana eles trocam informações sobre a evolução de... Isso é a utilidade da telemedicina. Qual é o problema da telemedicina? Ela não pode substituir a figura do médico. Por uma razão muito simples. Medicina se alimenta de compaixão. E compaixão é um sentimento que não se contenta em ser visto. Tem que ser tocado. Senão, não há compaixão. Eu acho que só isso define os territórios de utilidade e do quanto nós temos que estar aptos a separar a utilidade da telemedicina, o quanto ela possa ser resolutiva do ponto de vista de proteção. Não há como proteger, mas se você assim, não tem como fazer, faz uma live e conversa com o teu paciente. Isso é melhor do que nada. O que não pode é, passando a pandemia, as pessoas acharem que a solução é, porque é muito mais barata, porque os médicos sofrerão a pressão dos planos de saúde, que vão considerar esse atendimento muito mais barato, ao alcance de muito mais pessoas, né? Mas isso não é realmente medicina. Acho que a telemedicina pode ser resolutiva para as coisas banais, né? Agora, alguém doente com medo de morrer vai falar com o computador? Não vai. Vai abraçar o robô? Não vai.
O robô está Aí entrou uma interpretando frase. radiografias, exames de imagem no mínimo com a mesma acurácia dos radiologistas. Então, essa área, a área de patologia, tem muita coisa que vai sofrer modificações, mas a arte perdida de curar, da qual fala o Bernard Lau no seu livro, essa arte não vai ser substituída. O robô só vai substituir o médico quando o paciente for robô também, porque essa relação pessoal da medicina, que é especial, é insubstituível. Eu não acho que isso jamais vá ser substituído. Esses meios todos vão melhorar o nosso trabalho, vão enriquecer, vão assessorar, vão complementar, mas não vão substituir o olho no olho. Isso, os pacientes estão nos dizendo isso o tempo todo. Doutor Bonneau, Gabriel, querem se manifestar sobre essa questão? Uma questão só que eu acho que ela independe, inclusive, da telemedicina ou do contato presencial, é a descrição que o Moacir fazia dos pacientes. Ele dizia que é na doença que se conhece verdadeiramente o ser humano, porque quando a pessoa está com uma doença grave, ela se expõe por inteira. Ela deixa cair as suas máscaras, ela expõe suas fragilidades, suas vulnerabilidades, e ela se abre, né? Ou seja, aí nessa hora é que tu conheces realmente quem é aquela pessoa, né? Longe da armadura, longe daquela fortaleza que muitas vezes ela aparenta ser e que na doença ela se expõe de uma outra forma. Então, seja no contato online ou no contato presencial, o lado humano continua prevalecendo, né? Seja de que forma, em que plataforma se esteja atendendo o paciente. Legal. Bom, a gente recebeu aqui do Abrão Finkelstein uma explicação sobre o Aqui Estamos, né? Diz o Abrão que no hino dos... Está meio truncado aqui a mensagem, no hino dos partidos judeus, dos partidas judeus, enfim, a frase que partisans, deve ser. Pois partisans. Que marcava a melodia era Mir seinen du, estamos aqui, né, e que essa seria a explicação para a frase. A gente está chegando no finalzinho do nosso encontro, eu queria fazer uma última provocação, antes da gente encerrar, um exercício de imaginação criativa, mas baseado no conhecimento que vocês têm sobre o Scliar. Se ele vivo fosse, né, enfim, olhasse o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil em função da pandemia, né, o que diria Scliar? Uma frase, uma palavra, o que Moacir Scliar diria diante da pandemia e da gestão da pandemia no Brasil e no mundo? Ele diria, meu Deus! Ui, vei! Ui, vei, pode ser. Eu acredito, Túlio, que ele estaria, primeiro, profundamente indignado com a reação de uma parcela considerável das autoridades no enfrentamento da pandemia, né? Principalmente a desinformação, né? Os tratamentos ineficazes, as medidas paliativas, o negacionismo propriamente dito, né? A desinformação. Ele estaria profundamente indignado com o tratamento que autoridades vêm dando à pandemia. E eu acho que ele estaria lutando muito para levar informação, para levar conhecimento, né? Com todo o conhecimento, com toda a bagagem que ele tinha, né? Acho que o maior papel dele seria, talvez, ajudar a formular políticas públicas, né? E levar utilidade, conhecimento, né, à população para melhor poder enfrentar essa pandemia. Eu, se tivesse condições de... Não sei se estão me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Eu tenho uma visão sobre esse momento em que eu sinto falta de pessoas com a capacidade dele para responder uma questão em relação a essa pandemia, que, para mim, não tem sido suficientemente discutida nem elaborada. E a questão é, por quê? Por que que a África, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, 52 países, por que a África tem pouco mais de 4 milhões de casos?
e pouco mais de 107 mil mortes. Por quê? O que faz, o que acontece na África para que ela tenha esses números, enquanto as Américas têm 53 milhões de casos e 1.282.000 mortes, e a Europa tem 40 milhões e tanto de casos e 897 mil mortes? Por que as Américas e a Europa junto têm quase 75% dos casos de óbitos no mundo? O que está acontecendo na África e na Ásia, que é a mesma coisa? Qual é a diferença que existe nisso? E faltam cabeças como a do Scliar. As respostas são as mais variadas das perguntas. É a subnotificação. Subnotificação de cadáver? Olha, nós estamos falando em milhares de cadáveres. A África ela conseguiria esconder isso? Esconder a África? É na Etiópia que o presidente, o diretor-geral da OMS, ele é da Etiópia. A Etiópia tem mais de 100 milhões de habitantes e tem um número baixíssimo de óbitos e de casos. O que aconteceu? O que acontece lá para proteger a população que não pode ser usado aqui para proteger a população? Por que não se enfoca essa questão do ponto de vista mundial? Eu deixaria essa pergunta para ele. Obrigado. Doutor Camargo. Por causa dessa inquietude do Bonneau, uma teoria que tem sido discutida na academia é que há aparentemente uma relação entre mortalidade infantil e sobrevivência na pandemia. Os países que têm maior percentual de mortalidade infantil morre menos gente da pandemia. A razão é que os sobreviventes da morte infantil têm mais resistência natural. Os pacientes que morreriam da pandemia, em princípio, não crescem, não ultrapassam a infância. Dá para entender, de alguma maneira, que as condições desfavoráveis de pobreza, de miséria, de desnutrição, submete a população a uma seleção natural. Só envelhecerão os fortes. Uma coisa parecida, Túlio, se observou entre os moradores de rua no Rio de Janeiro. Se imaginava uma devastação e não ocorreu. Doutor Camargo, se eu permite um rasgo de charlatanismo aqui da minha parte, além disso, também me ocorre, e lendo algumas coisas, que também a longevidade é menor nesses países. Então, como num primeiro momento a doença acabou vitimando mais idosos, né? Como, enfim, tem menos idosos nesses países, talvez quem pegou a doença tenha mais resistência. Faz algum sentido isso? Faz. Essa foi a explicação por que morreram tantos italianos na Lombardia. É um dos lugares de idade média de população mais elevado do mundo. E ainda coincidiu da chegada do vírus lá ocorrer no início do inverno mais tenebroso. Então, juntaram variáveis desfavoráveis. Mas o Scliar, com muita isenção, diria assim, o que está acontecendo que as pessoas, até hoje, faz um ano que a pandemia chegou e ninguém tem nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Todos os modelos são questionáveis, todas as sugestões são criticadas e sempre tem alguém para citar um lugar onde se fez o oposto e o resultado foi melhor. Eu só não gostaria de ser a ministra da Saúde, porque é uma seara terrivelmente confusa, controversa e difícil de decidir, porque, claro que tem muitas coisas que são relacionadas com educação, né? O Japão não fechou completamente tudo, mas explicou a importância do distanciamento social, do uso de máscara e higiene contínua. E as pessoas têm, cumprindo essa recomendação, elas têm um índice de mortalidade no Japão menor do que a maioria dos países do mundo, sem nunca ter fechado nada completamente. Então, tem coisas que realmente contam com educação. Uma coisa que me espanta muito é a exaustão que as medidas de contenção, de repressão, têm provocado na juventude.
curiosamente, são as pessoas que têm mais anos por viver, né? E são as pessoas que estão intolerantes completamente em relação aos cuidados de distanciamento. Eu fiz uma live, escrevi uma crônica sobre isso, contando que eu dei uma aula sobre Covid, como prevenir e tal, e aí, no fim da aula, eu disse, olha, eu tenho uma questão pessoal que eu preciso resolver. Eu, quando vejo essas aglomerações de jovens, eu fico perguntando, e se um de vocês aparecer de máscara, o que vai acontecer? Você vai levar a maior vaia da galera. Isso confirmou a impressão que eu tinha de que a ousadia é falsa, mas o constrangimento do bullying é verdadeiro. E isso é muito frequente que na juventude, em que as pessoas têm que se sentir aceitas para estarem confortáveis, elas se comportam como uma manada. Né? Muito bem, Isso senhores. talvez explique só a incidência de doentes tem diminuído a faixa de idade de maneira preocupante. Tá? Baixou para 40 e agora os sub-40 têm sido um número muito expressivo nas UTIs e hospitais. Então, eu acho que isso tem que ver com isso que o Camargo está falando, do cansaço e da ousadia. Desculpe, Túlio. Não, que é isso, eu que peço desculpas, eu queria agradecer muito as presenças de vocês aqui, Dr. Camargo, Dr. Canter, Dr. Bonot, Gabriel, Matheus, que está nos ajudando, a Judite, que promoveu esse encontro. E assim, vou lembrar rapidamente algo que, se eu não me engano, o Dr. Bonot escreveu no site do Moacir, lembrando um momento em que ele começava na carreira e trabalhava no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, e que ele ia, né, de uma ambulância velha ou com uma picape na casa dos pacientes, nas periferias, atender pacientes muito desprovidos de recursos financeiros, e se chocava muito com a realidade que ele encontrava lá. Né? E esse ir ao encontro, o Scliar trouxe para a literatura. Eu me lembro que ele aceitava todos os convites que ele podia para dar palestras nos lugares mais improváveis, na pequena escola estadual pública, lá num lugar distante. E ele tinha esse impulso de fazer uma relação de busca, né? Que ele trouxe da medicina para a literatura. E é isso que, de certa forma, que nós, em homenagem a ele hoje, nessas manifestações de vocês, tão cheias de carinho, tão cheias de emoção, tão cheias de informação, isso que a gente está fazendo em homenagem a ele, é o ir ao encontro. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui, deixar um beijo, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? E deixar um beijo para o Scliar também, né? Que, enfim, que é o motivo pelo qual estamos aqui e que nos inspira a tantas boas lembranças, a tantos carinhos e a tantas memórias, certo? Muito obrigado a todos, grandes abraços e boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite.